gente, meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Médium incorporado com Exu Tiriri, uivando na encruzilhada. Bom, essa história ocorreu aqui na cidade do Rio Grande há alguns anos atrás, pelo menos há 30 anos atrás ou mais. Eu tive a oportunidade de conhecer esse médium, mas eu nunca vi esse fenômeno em particular. Eu já vi esse médium incorporado com outras entidades e até mesmo com Exu Tiriri, mas nunca vi ele fazendo isso. Então, assim, o que eu soube, esse fato que eu estou narrando aqui, eu soube através de pessoas que me contaram. Mas, com certeza, essas pessoas que me contaram são pessoas e eram pessoas confiáveis. Então, eles me contaram que esse irmão, esse médium, incorporava Exu Tiriri normalmente no terreiro de Umbanda. Não vou falar o nome desse terreiro de Umbanda, é um terreiro de Umbanda conhecido aqui na cidade. E ele, em determinado momento, ele pedia para sair, ia para a encruzilhada mais próxima, e ali na encruzilhada mais próxima ele fazia lá os seus trabalhos, os seus despachos, o normal, tá? Tudo dentro de uma normalidade. E aí, algumas vezes ele começava a uivar como um lobo, e naquele momento os cachorros que tinham pela volta, por toda aquela redondeza ali, se paravam na volta desse irmão incorporado com Exu Tiriri. Algumas pessoas me falaram também que essa entidade incorporada, às vezes se comportava como se fosse um lobo. Então ele andava como se fosse um lobo. Mas essa parte de se comportar como um lobo era uma coisa assim, mais específica que poucas pessoas me contavam. Mas sobre uivar, várias pessoas me contavam que ele uivava, e no momento que ele uivava, vários cachorros que tinha ali na volta ficavam na volta dele latindo, e ficavam ali na volta ali, às vezes até quietos ali, ficavam circulando esse irmão. Bom, eu quero falar aqui que eu não sou muito devoto de fenômenos físicos, tá? Porque no momento que eu comecei a frequentar o kardecismo, eu aprendi que as mensagens são mais importantes que os fenômenos físicos. Então, durante uma incorporação, durante uma manifestação espiritual, vamos dizer assim, os fenômenos físicos, eles não são tão importantes. Mais importante, como eu já falei, é a mensagem espiritual, que é a entidade, que o espírito, que o guia dá através do seu médium. Por quê? Porque através da mensagem espiritual, o guia pode ajudar muito mais pessoas, tá? Do que através de um fenômeno físico. Então, através da mensagem salutar, benfazeja, benéfica, as pessoas podem mudar o seu comportamento, podem melhorar o seu comportamento, podem corrigir o seu comportamento e podem melhorar. E às vezes até se desviarem de algum problema e de uma situação ruim, através das mensagens, né? E a gente também sabe que através de mensagens, às vezes, são receitadas ervas, medicamentos que curam pessoas. Então, realmente assim, eu não sou fã, tá, de fenômenos físicos durante incorporação, e eu não considero isso como sendo uma coisa maravilhosa, assim como algumas pessoas acreditam, né? Mas eu cheguei a conhecer esse médium, eu tenho um grande respeito por esse médium. Eu já vi ele trabalhando com várias entidades,
e inclusive com o Exu Tiriri. Como eu falei, não cheguei a ver ele fazendo esse prodígio na encruzilhada com o Exu Tiriri, mas eu já vi trabalhando com o Exu Tiriri, já vi trabalhando com o Preto Velho, com o Caboclo, e eu, de certa forma, assim, admirava esse irmão. Bom, quando a gente fala assim em fenômenos físicos, a gente sabe que existem pontos positivos e negativos, mesmo que eu não considere tão importante assim os fenômenos físicos como algumas pessoas consideram, tá? Mas vamos falar de pontos positivos e negativos de fenômenos físicos, né, durante a incorporação. Bom, os pontos positivos, como eu falei, durante muito tempo, esses fenômenos físicos traziam notoriedade, autenticidade, legitimidade para os rituais de Umbanda. Porque as pessoas não tinham acesso à doutrina kardecista, a leis espirituais, a um conhecimento maior sobre as relações do mundo espiritual com o nosso mundo físico, né, o nosso mundo material. Então as pessoas valorizavam, como hoje em dia tem pessoas que ainda valorizam, né, fenômenos físicos. Então eu acredito que esses eram os pontos positivos. E esses fenômenos físicos foram importantes para dar autenticidade e legitimidade para os rituais de Umbanda, principalmente para aquelas pessoas que não acreditavam em nada, que não tinham nenhuma doutrina, que não tinham nenhum conhecimento sobre o espiritismo. Mas também a gente pode falar que os fenômenos físicos, eles têm pontos negativos, né? Além daqueles que eu já falei, então a gente pode falar assim, ó, quando eu penso particularmente, isso é uma observação muito particular minha, quando a gente pensa em fenômenos físicos, o que mais a gente pode considerar são o quê? Fenômenos de resistência física. Tá? E esses fenômenos de resistência física durante a incorporação, eles eram muito vistos, né? Apareciam muito. Eu posso dar um exemplo para vocês, assim, ó, eu já vi no caso uma médium, uma mulher, uma moça, incorporada com um caboclo, e bem baixinha, bem magrinha, assim, com um porte físico bem fraco, chegar a levantar um barbadão, né, um homem grande, gordo, alto, e com certeza ali, naquele momento, foi colocada a energia da entidade, não sei como, né? Poderia dar várias explicações a respeito disso, mas ali não estava só vou dizer, a força física daquela médium, tinha ali algum fenômeno físico ocorrendo, em especial um fenômeno físico de resistência de força física. Então, assim, eu já vi várias vezes esses tipos de coisas acontecerem, né? De médiums franzinos, vamos dizer assim, de uma hora para outra, adquirirem uma força descomunal e fazerem coisas surpreendentes, digamos assim. Tá? Então, a questão da força física, da resistência física, é uma coisa que às vezes a gente vê até hoje aí. Então, as pessoas têm médiums que giram muito rápido e a gente fica pensando assim, como é que não ficam tontos, né? Principalmente para quem é médium consciente, semiconsciente, a gente fica pensando assim, poxa, como é que esse irmão incorporado com a entidade gira tão rápido, não fica tonto, não cai. Isso também a gente pode considerar como uma prova de resistência física ou um fenômeno físico.
Então a gente tem vários tipos de fenômenos físicos, fenômenos de resistência física que ocorrem dentro de vários terreiros de Umbanda por todo o nosso Brasil. E aí o que eu quero considerar, o que eu quero falar nesse vídeo? Eu não estou aqui sendo contra esses irmãos que são médiums, umbandistas e realizam esses efeitos físicos. Como eu falei, eu tenho até uma grande admiração por esse irmão que fazia esse prodígio, né, com o Exu Tiriri na encruzilhada. Eu não estou aqui para criticar ninguém, tá? Eu respeito todos os tipos de manifestações e como dirigente, assim como, aliás, eu exijo que respeitem a minha casa, né, a Tenda de Caridade Capoco Pedra Branca, a terreira que eu sou dirigente, e respeitem os meus médiums, né, os irmãos que trabalham aqui também. Eu tenho obrigação, né, e passo essa responsabilidade para os irmãos de respeitarem todos os tipos de manifestações, tá? Isso é uma coisa importante que a gente sempre tem que considerar. Mas assim, ó, o que eu vejo, tá? O que eu consegui notar ao longo da minha caminhada dentro da religião é assim, que quando o médium ele se prende, ele se destaca muito por efeitos físicos ou provas de resistência, tá? Uma outra prova de resistência, assim, que eu também não consigo ver muita importância é aqueles irmãos que colocam pólvora na palma da mão e queimam, tá? Eu não consigo entender qual é o objetivo disso, né? Essa prova de resistência, imunidade à dor, né? Então algumas pessoas até já me disseram que existe ali um truquezinho, entre aspas, né? Que faz com que a pessoa não sinta tanta dor, que aquilo não é uma coisa tão fenomenal, né? Mas algumas pessoas fazem isso, né? Tem várias coisas, né, a se considerar, principalmente efeitos, como eu falei, de resistência física. Então, assim, ó, eu não vejo necessidade desse tipo de coisa. Eu acredito muito no poder da comunicação, da boa palavra. E, como eu estava falando, quando a gente vê um médico que se destaca muito por algum efeito físico, efeito de resistência física, esse médium acaba tendo um tempo menor de atuação, de serviço dentro do terreiro de Umbanda. Mas por que eu digo isso? Bom, porque assim, ó, se esse médium que se destaca, né, por suas peripécias, digamos assim, de efeitos físicos, efeitos de resistência física, eles não dão uma boa comunicação, com o tempo eles se tornam obsoletos dentro do terreiro de Umbanda. Porque a maioria das pessoas que chegam no terreiro de Umbanda, elas não estão mais lá como era antigamente. Então aos poucos eu vou chegando aonde eu quero chegar. Antigamente muitas pessoas iam nos terreiros de Umbanda para ver esses prodígios, essas provas de resistência. E hoje em dia as pessoas, em sua maioria, procuram os terreiros de Umbanda para pedir conselhos, aliviar dores, buscar receitas, né, de medicamentos, de ervas, de banhos, de trabalhos espirituais. Então, esses médiums que se destacam só e somente pelos efeitos físicos, eles acabam se tornando obsoletos. Então eu vejo muito isso, eu sou testemunha disso naturalmente, porque até esse irmão mesmo que eu me remeti no vídeo, que trabalhava com o Exu Tiriri, há poucos meses atrás mesmo eu tive notícia dele, é um irmão que já não trabalha mais, porque por causa da idade. Então, porque assim, ó, ele era um médium que se destacava por efeitos físicos. Só que a idade foi chegando,
o corpo automaticamente foi lhe impondo resistência física e ele ficou obsoleto. Então ele, talvez por falta de doutrina, não pensou que a comunicação que os guias davam através dele era mais importante que esses fenômenos físicos. Então o médium ele vai ficando mais velho, ele vai ficando obsoleto dentro do terreiro, porque as pessoas já não ficam mais na expectativa de verem, né? Normalmente as pessoas veem alguma coisa uma, duas, três vezes, assim, que é sobrenatural, e depois já se cansam de ver, né? E aquele médium vai ficando para trás. Então, isso é uma coisa assim, ó, que as pessoas que estão começando na Umbanda têm que começar a pensar, têm que começar a refletir sobre isso. As provas de efeitos físicos, né, e em especial a resistência física, a resistência à dor, elas não têm mais sentido dentro da Umbanda. Tiveram, sim, no passado. Deram notoriedade para a Umbanda, mas atualmente já não são mais necessários esses tipos de manifestações. E aí, como eu falei para vocês, então aquele médium ele vai envelhecendo e ele vai se tornando obsoleto, porque ele já não consegue mais, dentro de uma normalidade, dar uma comunicação que vai servir, que vai ser benfazeja para aquele irmão, para aquele consulente que veio se tratar. Isso é uma entre vários outros, aliás, pontos negativos de se destacar, de alguns médicos se destacarem por efeitos físicos. Tá? Então, assim, ó, isso aí é muito, muito interessante, esse assunto aí é muito interessante ser discutido hoje em dia, porque às vezes aparecem algumas pessoas, principalmente nas mídias, né, na internet, a gente vê aí no YouTube, no Quai, irmãos, né, querendo aparecer, principalmente através de provas de efeitos físicos que já não são tão importantes assim. Então é isso aí, pessoal. Como eu sempre faço, né, eu gosto de fazer o marketing do meu livro, passar para vocês, né, as experiências espirituais que eu tive com as entidades que trabalham comigo no ritual da Umbanda, que eu escrevi, que eu registrei nesse livro, né, em especial o Caboclo Pedra Branca, tá? As minhas experiências espirituais que eu tive como médium do Caboclo Pedra Branca, do Exu Marabô, do Cruzeiro do Mar, do Exu Capa Preta da Sete Cruzilhada, da Maria Quitéria das Almas, e outras tantas observações que eu faço conjuntamente com os guias, através da psicografia. Eu recebi muitas coisas através da psicografia, dos sonhos, intuição, juntamente com os meus guias, né? Tudo que tem nesse livro é uma obra, né, conjunta, né, dos meus guias comigo ou vice-versa. Então, se você quer adquirir esse livro, né, pode adquirir ele através da editora Autografia, né, que é a editora que publicou esse livro, ou se não através da Livraria Vanguarda, que tem 2 livrarias Vanguardas aqui na cidade do Rio Grande, 2 livrarias Vanguarda na cidade de Pelotas, tem o site da Livraria Vanguarda. Para quem não mora aqui na região, que não mora aqui perto, pode encomendar pelo site da Livraria Vanguarda, tá? E se tem alguém que quer vir aqui na terreira de caridade, conversar comigo, assistir uma terreira, a gente tem 2 modalidades de trabalho, né? A gente tem as terreiras que são realizadas 1 ou 2 vezes por mês, e temos também o trabalho da doutrina, que é realizado todos os domingos às 18 horas.
Então, para aquele irmão que quer vir me conhecer pessoalmente, assistir um trabalho aqui, receber um passe magnético ou um passe através de um guia espiritual e quer adquirir esse livro, tá? Pode vir aqui que eu ainda tenho alguns exemplares para vender. Bom, então é isso aí, pessoal. Um videozinho rápido, tá? Falando de uma coisa que eu acredito ser importante e trazendo para vocês essa reflexão aí sobre a questão dos efeitos físicos, tá? Principalmente os efeitos de resistência física dentro da Umbanda e como eles são vistos, como eu acredito que devem ser vistos atualmente. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, isso nos ajuda muito. E não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receberem notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.